Olá, paz seja contigo, Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Estamos retomando a série Princípios Básicos da Palavra de Deus, uma série baseada neste livrinho, que tem esse título da série também. E os princípios básicos da Palavra de Deus são baseados naquela lista lá de Hebreus, final do capítulo 5, começo do capítulo 6, que fala dos princípios básicos ou princípios elementares da palavra de Deus ou dos oráculos divinos. E nós já fizemos 20 dessas lições, ao todo são 30. Hoje é a lição de número 21. Na lição 20 foi sobre o batismo nas águas, e a de hoje continuando o batismo nas águas na perspectiva da ação dos apóstolos quanto ao batismo nas águas. Já vimos na lição anterior que o batismo não é um símbolo, que o batismo é algo relevante, importante, biblicamente vinculado à salvação, vinculado à nossa colocação em Cristo. O batismo nos coloca em Cristo, e esse movimento para Cristo, para a fé, para o arrependimento, é exatamente nisso que está a salvação. Jesus já pagou o preço, Jesus já morreu pelos nossos pecados, Jesus já ressuscitou para nos salvar, e quando somos batizados, nós somos colocados em sua morte e em sua ressurreição. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. É um evento espiritual. Aprove a Deus escolher fazer esta operação espiritual no batismo. Deus é poderoso para fazer diferente disso? É. Deus é o legislador, ele que coloca as regras, ele tem liberdade de quebrar, como fez com o ladrão na cruz. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e não houve batismo no ladrão da cruz. Então é possível que Deus salve qualquer pessoa sem um batismo? É, porque Deus é Deus. Mas a nós como igreja, cabe-nos seguir as ordenanças do Senhor. E o Senhor mandou que a gente conferisse a salvação, a gente profetizasse a salvação, a gente prometesse a salvação a quem crê e for batizado. Então, crê e seja batizado. Essa é a pregação dos apóstolos. E quando alguém diz assim: não, mas quando o carcereiro de Filipos perguntou o que faço eu para ser salvo? E o apóstolo respondeu, o Paulo respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. E naquela resposta dele não diz o batismo, mas você lê versículos adiante, diz assim: e naquela mesma hora foram batizados ele e sua casa. Então é muito importante o batismo. Na leitura bíblica que nós vamos fazer agora, isso vai ficar evidenciado. A primeira leitura é em Atos 2, de 40 a 41, o episódio no dia de Pentecostes, depois que o Espírito Santo se derramou sobre os apóstolos, e se derramou sob a promessa de Jesus, que eles receberiam poder para testemunhar, e ao receber o batismo no Espírito Santo, e o Espírito Santo não só lhes conferiu poder para testemunhar, mas lhes deu de presente uma multidão. Porque o barulho daquele vento impetuoso e veemente que invadiu a casa, junto com aquelas línguas de fogo visíveis que caía do céu, e na hora que batia na cabeça de alguém, aquela pessoa começava a falar numa língua, e os habitantes que estavam exatamente no dia de Pentecostes, era uma festa que vinha gente de todas as nacionalidades ali da vizinhança, gente que vivia em outra língua, em outro povo. 17 línguas diferentes estavam ali representadas, e cada um ouviu as maravilhas de Deus, o Senhor ser magnificado, as grandezas de Deus na sua própria língua. E aquele sinal notório gerou a primeira pregação de Pedro. E Pedro começou a dizer sobre Jesus, o varão aprovado por Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, que foi morto pela mão deles mesmos. Foi muitos daqueles que estavam ali foi que gritaram: crucifica. E o Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele começa a expor as escrituras sagradas, notadamente os salmos, e aquela multidão é tocada pelo Espírito Santo e pelo poder de Deus que estava naquele lugar. E eles disseram assim a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Com esse coração compungido, quebrantado, essa pergunta é muito importante: o que faremos, varões e irmãos? Respondeu-lhes Pedro, Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o nome do Espírito Santo. E diz a palavra que naquele mesmo dia quase 3.000 almas foram batizadas. Então, num dia só, na primeira pregação,
3.000 batizados. Isso é Atos 2, isso é a inauguração da atuação do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Em Atos 8, acontece um outro evento. Os apóstolos e a igreja, de um modo geral, passaram por uma perseguição. E na hora que essa perseguição vem, a igreja começa a se espalhar e, enfim, chega o evangelho em Samaria. E quando Filipe está em Samaria pregando o evangelho, diz que à medida que iam crendo, homens e mulheres, eles iam crendo e iam sendo batizados. Eles não esperaram juntar uma multidão. Eles não esperaram os apóstolos chegarem. Filipe batizou homens e mulheres. Até o próprio mágico da cidade creu e foi batizado. Um homem que não sabia direito nem sobre o Espírito Santo, ao ponto de quando Pedro e João chegaram e puseram as mãos para as pessoas receberem o Espírito Santo, Simão quis comprar aquele poder de conferir o Espírito Santo às pessoas pela sua prática de magia, de fazer as coisas por dinheiro. E Pedro é muito duro com ele, diz: seja o teu dinheiro contigo para a perdição, tu não tens lugar nesse ministério. Então é muito forte o que acontece ali. Mas é notório que aquele homem não foi treinado. O batismo era conferido a quem proferisse a fé. Quem cresce, quem crê e for batizado será salvo. Em Atos 8, de 36 a 38, tem a história do eunuco. O eunuco, ele era o ministro da fazenda da rainha da Etiópia, uma Candace, e aquela mulher enviou ele em missão, ou ele foi como religioso para Jerusalém, e estava já voltando no seu carro. E quando este homem estava voltando, estava lendo Isaías 53, perdão. E enquanto ele lia Isaías 53, o Espírito Santo levou Filipe para perto dele, disse: acompanha aquele carro. Filipe saiu correndo ao redor daquele carro, do lado daquele carro, daquela carruagem puxada a cavalos ou a camelos, a Bíblia não diz. E quando ele ouve que o eunuco está lendo o livro de Isaías, ele diz: você entende o que você está lendo? E o eunuco responde: como é que eu vou entender se não tem que me explique? E mandou parar o carro. Filipe entrou no carro e começou a expor acerca do reino de Deus e de Jesus Cristo. E enquanto Filipe ainda pregava para eles, passaram perto de uma água, e Filipe ainda pregava quando o eunuco interrompeu e disse: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a resposta foi: é lícito se crer de todo o coração. E desceram as águas, pararam o carro, desceram, e Filipe batizou o eunuco. É muito interessante essa história. Não tinha público, não teve uma cerimônia, não teve um curso, não teve uma preparação. Foi no mesmo dia, uma pregação que ainda estava em curso, e foi interrompida por este pedido maravilhoso: olha aqui a água, que impede que eu seja batizado. Uma coisa é óbvia, foi na mesma hora, no mesmo dia. Outra coisa é óbvia, que o eunuco não sabia nada, porque ele não entendia aquela escritura, era a primeira vez que estava ouvindo o evangelho. E uma coisa fica implícita, é que como o eunuco não sabia nada e estava ouvindo pela primeira vez, e a Bíblia não relata o conteúdo da pregação de Filipe, mas fica implícito que Filipe, no meio da sua pregação do evangelho acerca do reino de Deus e de Jesus, ele falou sobre o batismo. Então o batismo fazia parte da proclamação, isso fica implícito, eu estou deduzindo pelo anunciado dos fatos. Bom, em Atos capítulo 9, quem se converte é Saulo, o perseguidor da igreja. E se converte no encontro pessoal com Cristo, então ele fica cego e entra na cidade. E Deus manda Ananias ir conversar com ele e batizá-lo e curá-lo. E quando batiza ele diz uma frase que o próprio Paulo testemunha disso em Atos 22:16, diz que Ananias chegou perto dele e disse: por que te demoras? Levanta-te e recebe o batismo, lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Então, olha, Paulo tinha encontrado com Jesus já fazia 3 dias. E a expressão que Ananias diz é assim: lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. E isso é conferido no batismo, né? Recebe o batismo, quer dizer que aquele encontro pessoal de Paulo com Jesus aprove ao Senhor completar a sua obra no batismo. Mandou um filhinho dele, até então um desconhecido, ninguém tinha ouvido falar desse Ananias até esse momento. É muito importante que a gente entenda isso, que o próprio Senhor Jesus apareceu a ele, mas ele teve que ser batizado por um irmãozinho da igreja. Também acontece nas escrituras, em Atos 10, que Pedro batiza Cornélio e a família dele,
naquele primeiro dia da pregação, e aí vocês leiam em Atos capítulo 10, de 44 a 48, era a primeira pregação de Pedro a Cornélio, e um gentil foi o primeiro não judeu batizado nessa história toda. Depois, em Atos 16 ainda, Paulo batiza Lídia, que era uma comerciante de linho, lá no Rio. Foi orar e aquelas mulheres que estavam ali começaram a conversar e batizou Lídia. Em Atos 18 é batizado Crispo. Então ocorre o batismo em várias situações das Escrituras, né? Depois os 12 Efésios são batizados, em Atos 19, todos batizados no mesmo dia. Só quem demora é Paulo, e só demora 3 dias, e demora com Ananias dizendo isso. Por que você está demorando? Como se Paulo tivesse culpa, cego ali, esperando que alguém chegasse, que o Senhor Jesus disse que ia mandar alguém para dizer tudo que ele deveria fazer. Então, Deus te abençoe, te guarde, te proteja. O batismo é uma bênção, o batismo não é um símbolo, o batismo não é um fenômeno espiritual, escolhido por Deus para conferir as dádivas da graça. O batismo é no nome de Jesus, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem salva não é a água, quem salva não é a igreja. O batismo nos torna membros do corpo de Cristo, nos faz parte dessa aliança, nos faz parte dessa igreja que será arrebatada quando Jesus voltar. Deus te abençoe e persevere nos princípios básicos da palavra de Deus.